Protocolo Pixel. Olá pessoal, bem-vindos ao segundo Protocolos Pixel. Hoje trazemos aqui um tema mais antigo, já tem 22 anos, ou melhor, 23 já, porque isto é um jogo que saiu em 1995, que é o Comix Zone. Certo, na próxima trazemos o meu tempo, quero falar sobre o Pong. Exato. E antes de todos nós, temos que arranjar alguém que fale do Space War, que basicamente foi um jogo que fizeram numa faculdade, num computador em que o ecrã era redondo e aquilo era preto e verde e só aparecia assim uns gráficos e não sei o quê. Exatamente, mas já agora para quem não sabe, quem não é desse tempo, o Pong é um jogo supostamente de ténis ou ping-pong, em que temos duas barras com uma bola a passar de um lado para o outro. Exato. Sim, que a primeira versão nem sequer tinha pontos e não perdias porque a bola fazia tabela nas paredes atrás de ti, portanto. Sabes uma curiosidade? Eu e o Trigo jogamos esse jogo na última Comic Con, estava lá numa consola. Bom. Aquela consola com o dialer, que ele tinha um dialer. Sim. Que aquilo já era uma Atari, acho eu. Sim, não sei se aquilo era não era de 2600. Pois não sei dizer qual é o modelo já. Mas Bom, deixa-me só terminar, deixa-me só confirmar uma coisa. Eu não tenho saudades nenhumas desses tempos. olha que em algumas coisas não era mal todo em termos de jogos. Certo, Criavam-se menos expectativas, é isso. não, eu discordo. Eu acho que tínhamos muitas expectativas, porque aquilo era o que conhecíamos. Sim, eu acho que não se criava, mas o pessoal não ficava ali, ei, o que é que vai sair e os gráficos e não sei o quê, não. Sim. Era uma fominha que era, quando saía um jogo novo, ei pá, saiu um jogo novo, temos é que jogá-lo. Exato. Se fosse logo Era um bocado por aí, o pessoal queria lá saber se os controlos não eram não sei o quê, e já vamos passando à frente. Exatamente. Ok, vamos ao que interessa, que é o Comic Zone. O Comic Zone então saiu em 1995, mas já havia um protótipo de 1992, salvo erro, Exatamente. que aparece no Commodore Amiga. Exato. Já na fase final do Commodore Amiga, é uma coisa chamada Joe Pencil Trapped in the Comics Zone, que era um nome absolutamente comercial, como podemos ver. Exato. Completamente vendável. Sabes o que é que isto faz lembrar? Lembras-te de uma banda de metal que eram os Balsagoth? Não ouvi falar, nunca ouvi. Pronto, os Balsagoth tinham músicas que eram mais curtas do que o tempo de tu dizeres o título. Ok. Era um bocado isto. Então, basicamente eram uns contra-rush, não é? Que cada música tem um título pequeno e podem demorar Sim. 20 minutos a ser tocados. Sim, ali os Balsagoth. Não é que as músicas fossem pequenas, só que tinham títulos descomunais. Eu lembro-me de um dos mais curtos, em termos de nome, que era Blood Slakes the Sands at the Circus Maximus. E isto é um dos mais curtos. Eu curtia quando eles tinham um nome e depois ainda tinha, entre parênteses, o nome da saga a que pertencia. Bem, espetacular. Bom, aqui este nome sofria do mesmo síndrome, que era um nome enorme. Ou seja, basicamente o que este jogo inicialmente trazia era já um bocadinho o conceito de levar quase que um cómic para jogo, não é? Que é a grande extra que traz o Comics Zone ao mercado. Por acaso que eu me lembro, não há assim muitas mais coisas nesta onda, ou seja, há muitas adaptações de banda desenhada para qualquer tipo de consolas, mas esta sensação de estás mesmo dentro de um quadrinho, chamamos à brasileira, Sim. é muito rara. Sim, ele... Bom, ele, primeiro que tudo, nesta versão do Joe Pencil, de facto já se via algumas ideias que depois vêm a ser implementadas no jogo, que já só se chama Comic Zone, que é basicamente estarmos dentro mesmo do quadrinho, do painel ou a vinheta, e passamos de um para o outro à medida que vamos dando pancada nos adversários ou que vamos resolvendo puzzles. A diferença é que no protótipo o personagem era assim mais franzino, mais frágil, e aqui na versão que acabou por sair mesmo, fica assim um personagem mais musculado e tal. Bom, por acaso sempre este personagem sempre fez lembrar o Thor da altura. Lembras-te do Eric? Sim, Eric Masterson. O Eric Masterson é um rabo de cavalo loiro e mais não sei o quê. Sim, aqui a ideia é que estamos a falar de um personagem
que é o Sketch Turner. Ele, em vez de se chamar Joe Pencil, passa a chamar-se Sketch Turner, e que é um desenhador de banda desenhada, é um autor de banda desenhada, e tem o seu cómic que está a criar, que é o Comic Zone, que é assim uma coisa pós-apocalíptica, e uma noite ele está a trabalhar no cómic e cai um relâmpago que acerta no cómic, e o vilão do cómic ganha vida e sai para o mundo real. E tenta matá-lo logo ali, só que não consegue, e então empurra-o para dentro do cómic. Fica o vilão do lado de fora e o desenhador dentro do seu próprio cómic, numa versão pós-apocalíptica do mundo e futurista e assim tudo. Isto não envolve coisas tipo Terminator, envolve coisas mais alienígenas. Uhum. É mais esse o aspecto da coisa. Ok. E aqui o conceito é que depois o mal da fita, que é o Mortus, começa a desenhar vilões para o herói ter que enfrentar. E todo o aspecto do herói é um aspecto grande. Aquilo tem a ver com os anos 90 mesmo. Aliás, a versão americana do jogo trazia um CD que trazia músicas do Danzig e de Alice in Chains, salvo erro, assim umas coisas. Sim. A Danzig, Jesus and the Mary Chain, não é bem... Pronto, mas whatever. Pronto, mas trazia assim umas músicas da altura. Sim. Mais fiel ao estilo grunge era aquilo que saiu cá na Europa, em algumas versões do jogo, porque havia versões do jogo que não tinham isto, que era um CD, que eram as músicas do jogo, mas tocadas por uma banda que só existiu para aquele efeito, que era tipo, basicamente era o tipo que fez a banda sonora, que juntou ali algum pessoal e fez as músicas, e as músicas eram cantadas, tinham letra, que no jogo, durante o jogo não tinham. Embora o pessoal diga, é foleiro e assim, mas dizem que, apesar de tudo, é a versão que tem mais lógica para o jogo que saiu. Mas é muito engraçado este ambiente já em finais da era grunge, não é? Porque já o Cobain já se tinha morto, exatamente. Ou seja, o grunge já estava a 95 desaparecer. 95 já. A ideia era esta, tanto que ele ainda por cima tinha com ele uma ratazana que era o Roadkill, e que serve que te ajuda a encontrar coisas escondidas nos cenários e a resolver puzzles que é preciso chegares a um sítio que só a ratazana é que consegue chegar. Tem assim umas coisas engraçadas. Isto é mesmo típico daqueles jogos dos anos 90, pá. Lembro-me de, assim, quando eu estava aqui a preparar-me para isto, estava a ver as imagens do jogo, que já não me recordava. Pá, lembras-te, a gente já falou disto, um jogo que era o Beneath the Steel Sky. Beneath the Steel Sky, sim, uma aventura gráfica. É uma aventura gráfica, ou seja, e a forma como os gráficos estão feitos, não fosse a questão de um estar em beat 'em up e o outro ser click and point, estes cenários pós-apocalipse, este sentido de humor, era muito típico dos jogos da altura. Que eu acho que é uma coisa, por exemplo, que eu não sei, hoje em dia, além de não haver quase aventuras click and point, não é? E nem sequer destes beat 'em ups mais interessantes, chamamos assim, perdeu-se um bocadinho aquele sentido de humor negro, não é? Sim, nesta altura, principalmente com as aventuras gráficas que apareciam, que eram em geral da LucasArts, havia ali um sentido de humor negro bastante acentuado. E neste jogo nota-se isto, um bocadinho também aquele estilo do Beavis and Butthead e coisas do estilo, e que aparece neste jogo. Este jogo tem outros detalhes em relação àquilo que aparece de banda desenhada. Primeiro, a cor e o estilo de desenho, que faz lembrar o estilo de BD dos anos 90, mas não é só. Os diálogos aparecem em balões de diálogo, exatamente como numa banda desenhada. Aparecem onomatopeias enquanto estás a dar pancada nos adversários. Portanto, tem toda uma ambiência de BD mesmo, ao ponto de, se tu deixares pressionado o botão de dar pancada, o resultado é que o sketch arranca um bocado da folha, faz um avião e atira contra os adversários. É o golpe especial dele. Portanto, tem isto assim. Estas coisas eram tão fixes, a sério. Ele está cheio assim de pormenores muito engraçados. Havia um jogo que também quebrava muito a quarta barreira, que era o Roger Wilco, que era que além da Lucas, tu tinhas a Sierra, também tinha franquia muito importante. A Sierra tinha, como é que se chamava? Que era o Laser Sweet Larry. Pois, e este que tu estás a dizer era o Space Quest. Eles também tinham o Police Quest e tinham um medieval também. É o King's Quest. King's Quest é isso. Que agora, entretanto, saiu uma versão para PlayStation. Basicamente é um remaster ou um remake do original.
Certo. Opa, e estás a ver, o Comic Zone para mim, ou seja, já é um bocadinho pegar nessa tradição que havia dos click and points, por causa do ambiente que criavam, para depois trazer para os beat'em ups. Sim. Sim, eles ali fazem, aproveitam se for pelo lado da história e do sentido do humor, sim. Uhum. Sim, concordo. Isto tem outra coisa que também é o quebrar a barreira, a quarta barreira, como se costuma dizer, que é, tu acabas de derrotar um adversário e pensas, bom, acabou este quadrinho, mas não, literalmente vês a mão do Mortus a aparecer e a desenhar outro à tua frente para tu teres que derrotar. Portanto, tem este tipo de detalhe, tão bom como isso. Muito, muito fixe. Epá, isto é aquilo que efetivamente se aproveita do jogo. Isto foi um jogo que passou despercebido na altura, um bocado, chamou a atenção aos mais atentos, mas o Mega Drive já estava a esmorecer. Estava Uhum. prestes a sair PlayStation, etc. Tinha saído o Mega CD, não foi um grande sucesso, que era basicamente um leitor de CDs acoplado à Mega Drive para poder ler jogos de CD. Tinha vantagem mais na banda sonora que noutra coisa e talvez um bocadinho o espaço dos jogos, mas não era muito notório em termos do tamanho dos jogos. Era mais aproveitarem o CD para pôr música, mesmo música decente, que não chiptune. Gostei do chiptune. Eu por acaso lembro-me dessa fase da migração de consolas, porque eu recordo-me que isto chegou a sair para PC, mas por exemplo não foi pá, verdadeiramente sequer considerado. Lembro-me de ver nas revistas especializadas da altura, pá, mas realmente passou assim muito, muito, muito despercebido. Mas que é engraçado que hoje em dia é quase que um jogo de culto. É verdade. É verdade que sim. É verdade que sim. É uma coisa que nas revistas foi falado, teve algum sucesso com a Famitsu, que é uma revista que ainda hoje perdura, Uhum. mas no fundo acabou por ficar ali um bocadinho perdido. Uma coisa de notar é que nem tudo foram rosas com este jogo. Ele tem um ou outro defeito assim. O pessoal queixa-se do tipo de comandos, eu com isso não tive grande problema. Para mim, o problema que eu tive com isto foi mais a dificuldade. A dificuldade não no sentido de derrotar os personagens, mas tu perdias energia com tudo. Uhum. Ou seja, imagina, por exemplo, uma situação em que tu tens que destruir um caixote para conseguir avançar. Estás aos socos ao caixote, estás a perder energia. Ok, quer dizer, o caixote reposta, né? Pois, É um bocado estúpido. é um bocadinho isso. É um bocadinho isso, mas pronto, o que é que se há de fazer? Resolveram fazer assim e, e acaba por funcionar em detrimento do jogo, precisamente porque depois tira a piada. Ou seja, tu não estás a perder por alguma coisa que tu dizes assim, ok, eu vou conseguir retificar isto a próxima vez que jogar, Uhum. porque não consegues. eh, é por simplesmente ali te perdes energia naquela parte e pronto. É, É assim um bocadinho. Nesse aspecto ficou assim um bocadinho aquém daquilo que seria o ideal, ok. infelizmente. Ora bem, hoje em dia isto pode ser jogado com alguma facilidade, não é? Ele Sim. está em tudo que é coleções de clássicos da Sega. Já Uhum. foi portado inclusive para Android, não é? E Sim, sim, sim. para Agora iOS. sabes que tudo, Ah, é tudo vai assim. parar a Android. Pá, eu lembro-me quando começaram a aparecer os meus jogos para jogos, os jogos para telemóvel, ainda nos tempos dos Nokias, aquilo era tudo portes de jogos do Spectrum, por isso. Tu tens 2 décadas de jogos que são de código bastante simples que podia ser portado na altura para estas coisas, por isso tudo pode ser transformado. Uhum. De resto, é assim, não é um jogo que já ouvi falar várias referências em vários sítios. Inclusive, até é muito engraçado porque há um videoblog brasileiro que eu acompanho também chamado Comics Zone. Eu acho que o autor daquilo era mesmo fã do jogo. Provável. Bem provável. Bem provável que isso aconteça. Só que os brasileiros também seguiram muito a Mega Drive e mais tempo do que nós cá. Mas foi? Não sabia. Sim, sim, sim. Sim, eles até tinham lá uma coisa que era a Tectoy, Uhum. que, que no fundo
que no fundo manteve a coisa viva. Aliás, tanto os jogos do Mega Drive como do Master System, que era a versão anterior, Certo. tudo isso ainda manteve alguma vida e tiveram direito a alguns jogos feitos no Brasil mesmo. Que engraçado. Houve ali assim um tempo disso. Curiosidades em relação ao Comic Zone. Uma delas é que quando tu fazes pausa, se deixares estar um bocado, o Sketch Turner aparece com um balãozinho a dizer Sega. E outra é que se tu derrotares os adversários e rapidamente começares a carregar muito seguido no botão para baixo, ele solta gases. Não perguntes porquê. Isso é Beavis and Butthead. Muito Beavis and Butthead. Mas pronto, resolveram incluir ali a piadinha. Outra coisa é que isto já para a altura era assim algo diferente. O jogo tinha finais alternativos. Tinha 2 finais diferentes que dependiam apenas e só de uma coisa. Embora o jogo tivesse caminhos separados, tu conseguias em alguns pontos escolher caminhos diferentes. Uhum. Isso normalmente não afetava o jogo, afetava era os sítios por onde tu passavas. Ok. Só isto. Tinha mais ou menos dificuldade, em vez de inimigos tinha puzzles ou vice-versa, seria isto. Contudo, quando tu chegavas ao último nível, tu tinhas lá uma personagem feminina que era uma espécie de general que considera o Sketch um salvador e então vai o ajudando ao longo da história. E ela é capturada pelo Mortus. O Mortus volta para dentro do cómic para tentar derrotar o Sketch, tipo a última tentativa, e aprisiona essa general. E tu depois, se o derrotares rapidamente, consegues salvá-la. Se demorares muito tempo a derrotá-lo, ela morre. E então tens a versão em que ele fica com a rapariga. Sim, tem aquela coisa que não parece anos 90, parece mais anos 80, que é eles a darem um beijo com uma explosão nuclear ao fundo. Isso é, isso é tipicamente anos 80. Isso é a cena do que o pessoal goza atualmente com os tipos fixes não olham para explosões. Aliás, Sim. havia uma cena do Lonely Island que era isto. Era o Cool Guys Don't Look at Explosions. Era isso levado à enésima potência. Quer dizer, nem é uma explosão de uma bomba de gasolina nem nada. É mesmo uma explosão de uma bomba nuclear. E pronto, e depois tinhas a versão em que ele não salvava a rapariga e basicamente ele deixava-te uma mensagem: será que isto pode ficar por aqui? Será que o Sketch ainda vai voltar à sua aventura em cómico para tentar resolver as coisas de outra forma? E pronto. Ou seja, dava-te a entender que existia outro final mais feliz. Muito bom. Pronto, epá, e é isto. Isto é um jogo que não é muito longo. Eu acho que em meia hora se consegue passar o jogo. Quando já sabes como é que se passa. Porque enquanto não vais passando, vais levando na cabeça, claro. Ainda é daqueles difíceis como havia na altura? É bastante difícil por causa daquilo que eu estava a dizer em relação à energia. Porque, para além disso, é um jogo de uma vida só e que os contínuos são aleatórios. Tu acabas, tipo, se morres, aparece-te assim, tipo, uma roda da sorte e pode-te calhar contínuo como não. Ok. Ou seja, o jogo nem sequer é muito simples. O pessoal, a maior parte das pessoas o que diz é, se houvesse alguma coisa para mudar era a cena da dificuldade. Em que pelo menos a parte do perderes energia com coisas que não têm jeito nenhum retirava-se. Dito isto, é um jogo que eu acho que merecia uma sequela, ao estilo do que fizeram com o Wonder Boy and the Dragon's Trap e que estão a fazer agora com o Streets of Rage. Basicamente fizeram com gráficos que parecem desenhos animados, adequava-se perfeitamente. E pronto, ainda não o fizeram. Há uma coisa que me estava a esquecer. A SEGA registou na altura deste jogo uma patente que era precisamente o tipo de jogo que seria um motor de jogo que permitiria adaptar os cómics a jogos. Exatamente aquela coisa que nós estávamos a falar, deles estarem dentro dos quadradinhos e assim. Pronto, exatamente isso. Problema, eles pediram a patente em 95 e ganharam em 2000 quando já não se fazia Mega Drive. Que é espetacular sempre, não é? Muito, muito bom. E também assim, se calhar o conceito na altura era uma coisa, mas entretanto também a tecnologia evoluiu, também pode já nem sequer fazer sentido, não é? Sim, claro que sim. É um jogo que se aconselha pelo menos a procurar para quem gosta de jogos retro e de banda desenhada, é uma curiosidade. Muito bem.
Quanto mais não seja, se o pessoal não tiver paciência, pode sempre ver vídeos no YouTube. Tipo walkthrough, pessoal a fazer speedruns e a passar aquilo em 15 minutos e não sei o quê. Isso. Assim umas coisas. Pronto, foi o nosso Protocolos Pixel, não é? Este fica por aqui. Vemo-nos em breve com um novo programa. Vai que o Horácio vai esquiar. Por acaso podemos falar assim daqueles jogos muito obscuros? Podíamos. O Horace aparecia em vários jogos. Certo. Bom, até à próxima então. Até à próxima. Obrigado. Protocol Pixel.